Tem momentos em que, às vezes, a gente olha para uma situação e pensa: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. E talvez você até continue confiando. Mas, sinceramente, algumas perguntas continuam sem resposta. E agora que eu vou falar para você o que eu gosto em Romanos capítulo 9. Vem comigo. Paulo aqui nesse capítulo não finge que essas perguntas não existem. Na verdade, ele começa o capítulo com o coração quebrado. Antes de explicar qualquer coisa, ele deixa a gente enxergar a dor que ele carrega. Isso nos ensina que a fé não significa que nós nunca vamos ter perguntas, mas significa continuar levando essas perguntas para Deus. E até aqui, Paulo nos mostrou que todas nós precisamos do Evangelho. Explicou que nós somos justificadas pela fé, que nós recebemos uma nova vida em Jesus e que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas esse final levanta uma questão muito importante, porque se Deus é tão fiel às suas promessas, por que grande parte de Israel rejeitou então o Messias? Será que Deus falhou? É essa pergunta que Paulo começa a responder. E ele vai, na verdade, falar sobre isso nos capítulos 9, 10 e 11. Guarde essa ideia. Os 3 capítulos vão formar um único argumento. Paulo, ele começa aqui esse capítulo de uma forma muito pessoal, porque ele diz que ele sente uma tristeza profunda e contínua. Ele chega a afirmar que ele desejaria ser separado de Cristo, se isso significasse a salvação do seu povo. Perceba aqui uma coisa, que antes dele apresentar argumentos, ele revela o amor. Ele não fala sobre Israel com superioridade, mas ele está falando aqui com lágrimas. Porque quando a gente trata de assuntos que são difíceis da fé, é muito fácil vencer um debate e perder o coração. Mas Paulo faz o contrário. Ele lembra dos privilégios que Israel recebeu. A adoção como povo de Deus, a aliança, a lei, o culto, as promessas, eles tiveram os patriarcas. E acima de tudo, o próprio Jesus nasceu desse povo, segundo a carne. É como se Paulo dissesse: se existe um povo que recebeu muitos privilégios espirituais, esse povo foi Israel. E aí então a pergunta fica ainda mais forte, porque como explicar que tantas pessoas não creram em Jesus? E Paulo responde uma frase, na verdade, fundamental: não pense que a palavra de Deus falhou. Essa, na verdade, seria praticamente a tese aqui desse capítulo. Tudo que Paulo vai dizer daqui para frente serve para explicar essa afirmação. Aí ele lembra então de Abraão, que nem todos os seus descendentes fizeram parte da linhagem da promessa. Isaac foi o filho da promessa. Depois ele fala de Jacó, de Esaú. Antes mesmo de nascerem, Deus escolheu que a promessa seguiria por Jacó. E aqui tem algo bem legal, porque esse é um dos textos mais debatidos de toda a carta. Mas nós precisamos lembrar o assunto que Paulo está tratando, porque o foco aqui principal não é explicar todos os pecados da salvação individual. Paulo está mostrando como que Deus ele vai conduzir toda a história da redenção, desde o começo. Deus sempre foi livre para escolher por meio de quem que cumpririam as suas promessas. A promessa nunca dependeu de uma descendência física. Ela sempre dependeu da iniciativa de Deus. E aí Paulo antecipa outra pergunta, ele ama antecipar essas perguntas. Isso significa que Deus é injusto? E aí, obviamente, ele responde. Nós sabemos que tudo que ele pergunta, ele responde. De modo nenhum. Perceba como que Paulo está conduzindo aqui essa conversa? Ele conhece as objeções de quem que está lendo, do leitor desse texto. E aí ele vai respondendo uma por uma. E aí ele cita Moisés. Então, quando Paulo cita Moisés, ele diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Aqui tem um detalhe importante, porque misericórdia, se a gente for olhar na definição dessa palavra, o significado dessa palavra misericórdia, ela não quer dizer dívida. Porque até mesmo se fosse algo obrigatório, ela deixa de ser misericórdia. Então Paulo aqui está nos lembrando que a salvação sempre foi um ato da graça de Deus e não um direito conquistado pelo ser humano. Depois ele vai mencionar Faraó. Muita gente para justamente aqui, mas a gente precisa entender essa parte corretamente, porque ao longo do relato de Êxodo, nós vamos ver tanto Deus endurecendo o coração de Faraó, quanto o próprio Faraó endurecendo o seu coração. Então Paulo, ele não apresenta Deus como autor do pecado. O que ele está tentando mostrar é que o Senhor, ele é soberano e capaz de cumprir os seus propósitos, até mesmo diante ou se houver uma resistência humana. Essa, na verdade, é uma verdade um pouco difícil, mas ela também é uma verdade que ela vai aparecer repetidas vezes na Bíblia. Então Paulo, ele usa logo depois a imagem do oleiro e do barro, porque o barro, ele não diz para o oleiro como que ele deve ser moldado, que design que vai ser esse vaso. Essa comparação, ele não diminui o valor das pessoas, mas ela vai destacar a grandeza do Senhor. Às vezes, a gente quer compreender completamente tudo que Deus faz.
Mas Paulo, ele nos lembra que existe uma diferença infinita entre o Criador e a criatura. No entanto, o capítulo não termina apenas falando da soberania de Deus, da soberania do Senhor. Paulo vai mostrar que Deus ele está formando um povo composto tanto por judeus quanto por gentios. Ele cita os profetas Oséias, Isaías, e quando ele cita esses profetas é para mostrar que isso já fazia parte do plano de Deus desde muito antes, ou seja, aquilo que parecia uma surpresa, na verdade já fazia parte da história que Deus vinha escrevendo ao longo do tempo. E Paulo então ele encerra voltando ao centro da carta, que os gentios alcançaram a justiça pela fé. Enquanto muitos ali em Israel estavam ainda tropeçando porque buscavam uma justiça por si próprio, por meio das obras, por meio da lei. E aí perceba como que Paulo ele vai fechar aqui esse argumento nesse capítulo, porque o problema nunca foi falta de promessas. O problema foi rejeitar a maneira como Deus escolheu para cumprir essas promessas. E essa maneira sempre vai apontar para Jesus. Esse capítulo de Romanos nos lembra que nem sempre a gente vai entender completamente os caminhos do Senhor. Existem momentos que as escolhas do Senhor vão parecer difíceis de compreender. Mas Paulo, ele nos convida a olhar para algo maior, que a fidelidade de Deus ela não depende da nossa capacidade de entender ali todos os detalhes. Ela depende do caráter dele. E talvez hoje, de repente, exista alguma área na sua vida em que você pode estar se perguntando, Deus, por quê? Por quê? Romanos 9 não responde todas as nossas perguntas. E eu também não posso responder essa pergunta para você. Mas esse capítulo nos lembra que nós podemos confiar naquele que conhece o começo, o meio e o fim da nossa história. Eu sei que às vezes podem existir algumas situações nas nossas vidas em que a gente tenta entender todas as coisas. Mas de repente Deus ele esteja nos convidando realmente a confiar nele, no seu caráter. Então nós vemos que esse capítulo de Romanos, ele nos responde uma pergunta importante, que a palavra de Deus nunca falhou. Mas isso nos leva a outra pergunta. Porque se muitos em Israel não creram, aonde que eles erraram? E vocês já sabem, a resposta vai estar lá, ou vai começar em Romanos capítulo 10, porque ele vai nos levar ao centro da mensagem do Evangelho. Vem comigo!